Alô, galera, estamos juntos aqui no nosso Pós-Jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês, e falando sobre a Copa do Mundo e que tivemos aí essa final de Copa também, a disputa pelo terceiro lugar, e nós vamos repercutir, né, sobre esses jogos, começando aí pela Inglaterra e França, 6-4 para a seleção inglesa, né? Que jogaço, hein? Que jogaço que aconteceu lá em Miami. 10 gols, dignas de ficar para a história da Copa do Mundo, esse jogo, né, pela disputa pelo terceiro lugar, né? E que também relembramos também de uma final, melhor dizendo, disputa pelo terceiro lugar, né? Nesse quesito aí foi em 58, né? De um jogo muito bem disputado, né? Lá em Gotemburgo, entre França e Alemanha Ocidental, com 4 gols de Fontaine. Na época, o Just Fontaine, que fez aí os 13 gols na Copa do Mundo naquela época, sendo o maior artilheiro da história das Copas em uma única edição, né? Lembrando de Just Fontaine. Mas tivemos aí a Inglaterra conseguindo a vitória de 6-4 com os gols do Bukayo Saka 3 vezes. O Mbappé fez 2 gols, se tornando também o artilheiro da Copa do Mundo com 10 gols e o maior artilheiro da história das Copas com 22 gols. Então, de um jogaço, e a Inglaterra conseguiu uma vitória por 6-4, né, com mudanças, né, das duas equipes, né, e também a despedida do Didier Deschamps da seleção francesa. Zidane vai assumir, né, nesse momento, claro, a seleção da França, em tese de novo ciclo para a próxima Copa do Mundo. Então vamos falar sobre isso, desse jogo que aconteceu lá no Red Rock Stadium em Miami, na disputa pelo terceiro lugar. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixe aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas com vocês no canal do YouTube e às 11 da manhã de todo sábado ao vivo pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando pelo site radioinsc.com, pelo aplicativo Radiosnet e, é claro, no YouTube do Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? E também pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. Muito obrigado a todos por nos acompanhar e também e serem muito bem informados e também obter as informações do futebol carioca e também da seleção brasileira e também do esporte internacional, tá certo? Vamos falar aqui desse jogo, um jogaço, hein? Um jogaço de grandes emoções, né? No início até o fim, de uma vitória da seleção da Inglaterra 6-4 e um dos jogos mais malucos, né? Digamos assim, e espetaculares da Copa do Mundo de 2026, né? A Inglaterra entrou em campo com algumas mudanças, né? E o Harry Kane e Bellingham no banco de reservas, mas mesmo assim dominou completamente a primeira etapa, né? E tendo aí 4-0 no marcador, 4-0, né? E também com o Declan Rice, né? Abrindo o marcador de um belo chute, de uma roubada de bola no setor de ataque, né? Numa saída de bola. Depois o Konza ampliando o marcador, o zagueiro de cabeça para fazer 2-0 com assistência do Declan Rice. Bukayo Saka aparecendo aí no ataque, né? Marcando 2 vezes e colocando a Inglaterra, né, em uma situação confortável na primeira etapa, né, antes do intervalo. Já pelo lado da França, o técnico Didier Deschamps fez algumas mudanças também na equipe e um desses que entrou em campo foi o Cherki. O Cherki não jogou bem na partida, no primeiro tempo, foi sacado, foi substituído para a entrada do Dembélé, né? E que foi pelo lado direito, na ponta direita, o Olise, que foi deslocado pelo lado direito no primeiro tempo, né? Foi colocado no meio de campo, e o Bacolar, né? O Bacolar que entrou na vaga do Doué, né? Para conseguir, né, ter uma recuperação da equipe da França, principalmente no meio de campo, né? E a França voltou completamente, né? Diferente, né? Para a segunda etapa, né? Fez as 4 alterações, né? E a equipe francesa mudou de atitude também, né? E que no primeiro tempo pareceu que estava desinteressada na partida, mas acabou tendo uma reviravolta
no segundo tempo para a seleção da França. O Mbappé marcou duas vezes e o Barcola também deixou dele de repente. E de repente a goleada inglesa virou um jogo completamente aberto, né? E a França teve a oportunidade de empatar a partida com o Olysée, mas não foi aproveitado. E aí, quando a Inglaterra precisou reagir, aí o Bukayo Saka apareceu de novo, cobrando pênalti e fazendo hat-trick na partida. E nos acréscimos também teve emoções. O Dembélé fez o quarto gol para a França, mas o Bellingham fechou a conta para os ingleses. A vitória da Inglaterra num contra-ataque, né? Passando pelo Lacroix, driblando o zagueiro para fazer o sexto gol e a vitória da equipe da seleção da Inglaterra, melhor dizendo, e a Inglaterra terminando assim a Copa do Mundo na terceira colocação, conquistando a melhor campanha, a sua melhor campanha em Copas do Mundo desde o título de 66, né? E para a França, que terminou aí na quarta colocação, né? Que ficou a frustração, né? Digamos assim. Mas também fica aí de um momento histórico, né? O Mbappé marcando dois gols, se tornou aí o artilheiro da Copa do Mundo com 10, né? E também sendo o maior artilheiro da história das Copas do Mundo com 22 gols, né? Superando o Lionel Messi com 21. Então, tendo aí 22 gols em mundiais em apenas 22 partidas. Olha só, terminando aí como artilheiro isolado com 10 gols marcados, né? E a partida teve a despedida do treinador Didier Deschamps depois de 14 anos na seleção francesa. Dois títulos conquistados, uma história, trajetória de sucesso, né? E agora a França inicia uma nova era com Zinedine Zidane, o grande ídolo, como jogador da seleção francesa, de tantos clubes históricos, né, como Juventus, Real Madrid, agora tendo essa oportunidade de treinar a seleção da França. É isso, pessoal. A nova era para a França com o Zidane no comando e a Inglaterra, né, terminando na terceira colocação e tendo de um trabalho que vai ser feito pelo técnico Thomas Tuchel, né, pelo menos até a Eurocopa, para conseguir ter uma conquista histórica, né, para o futebol inglês, né, bateu na trave, mas vai continuar o técnico Thomas Tuchel, o alemão, na seleção da Inglaterra. Inglaterra, terceira colocada na Copa 2026, tá certo? E esse foi mais um pós-jogo de hoje. Muito obrigado a todos vocês pela companhia, pelo carinho de sempre. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixando seu like e seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversas Torcedor, tá bom? Não esquecendo o nosso Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, vale a pena conferir no canal do YouTube do Conversas Torcedor e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, pela rádio NSC, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando pelo site rádio nsc.com, também acompanhando pelo aplicativo Radiosnet, também pela Dial 98.7 FM, para você que está aí em Copacabana, Leme, adjacências, e também no YouTube do Conversa de Torcedor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, falando de Copa do Mundo só para vocês. Valeu, galera. Aquele abraço.